Oi, meu nome é Ale Valdívia e eu estou aqui hoje para falar sobre inovação. Eu respiro inovação, eu vivo inovação, eu trabalho com inovação. Eu adoro uma coisa quando meus clientes, até amigos, eles falam para mim, vocês pensam muito fora da caixinha. A verdade é que a gente tenta jogar a caixa fora, pisar nela, esquecer que ela existe. Então, o tema do que a gente vai falar hoje são 3 coisas que você pode fazer para inovar sempre. E eu queria fazer uma brincadeira, um clickbait, 3 coisas para mudar a sua vida. Mas a verdade é que inovação muda a nossa vida. É o jeito de pensar, o jeito de fazer as coisas, é tudo muito diferente. E as 3 coisas que a gente vai falar hoje essas 3 coisas são stay curious, mude sempre, tire as ideias do papel. Vamos lá, a primeira delas, ser sempre curioso. Primeiro de tudo, não vamos confundir com a frase do Steve Jobs, a famosa frase dele, stay hungry, stay foolish, é uma frase genial, mas não é disso que a gente veio falar hoje. A gente está falando de curiosidade. E a curiosidade tem uma coisa interessante. Todo mundo considera a curiosidade, a gente cresce e aprende pela curiosidade, mas a curiosidade, a gente ao mesmo tempo é ensinado que ela é perigosa. Ela faz mal, não enfia o dedo na tomada. É o contrário, a gente tem que ensinar as crianças como desmontar uma tomada, como viver com a tomada. Ao invés de pôr uma cercadinha um cercado na escada, a gente tem que ensinar a criança a subir e descer a escada. Não, mas a gente vai aos poucos crescendo e se afastando da curiosidade. E acaba entrando numa linhazinha de produção, acaba entrando num modus operandi em que a gente esquece de investigar o mundo, de descobrir como as coisas são de verdade. E se você for olhar na natureza mesmo, se for um slide aqui do tubarão. O tubarão ele morde para saber o que é que ele está vendo, ele não tem mão. Mas ele morde, às vezes ele arranca a perna de alguém, é verdade. Mas aí a curiosidade é perigosa para quem? Não para ele. E é assim que a gente tem que enxergar o mundo, entendeu? A curiosidade é uma arma para a gente. A curiosidade é um meio de transporte. A curiosidade tira a gente do lugar comum da onde a gente está e leva para inovar, leva para fazer coisas novas, coisas diferentes. Olha, por exemplo, a Molly Burke. Ela é cega e youtuber. Sendo a curiosidade dela não impediu ela de explorar novos meios, de explorar coisas novas. Bem, ela nasceu na era da internet. Quando ela perdeu a visão, já existia YouTube. Mas ela não se intimidou por causa disso. Ela faz a maquiagem sozinha. Entendeu? Como que ela aprendeu a fazer uma maquiagem sozinha, sem espelho, sem se enxergar, sem se ver? A mãe dela ajuda ela a editar os vídeos, mas quem... Entendeu? A curiosidade é que faz a gente, que transporta a gente do mundo onde a gente está para esse mundo e que hoje se fala tanto em inovação. E a inovação continua sendo um mistério para as pessoas porque ninguém sabe direito como chegar lá. E a gente desenvolve técnicas e a gente tenta... Mas a verdade é, essas 3 coisinhas aqui que eu separei, esses 3 princípios básicos comandam a minha empresa, são a forma como eu vivo, como eu crio meus filhos. É sempre a mesma coisa. Seja curioso. Mude sempre e tire as ideias do papel. E a gente fala um pouco de cada uma dessas coisas. Mas antes, vale a pena lembrar, quando eu cresci, eu sou filho da geração Baby Boomer. Me sinto no meio, eu sou o Ferris Bueller, eu me sinto no meio da geração Baby Boomer e de um monte de millennials, que todo mundo fala dessas coisas, e todo mundo deixando de entender o mundo e que tem uma coisa básica do ser humano, que é a necessidade de explorar coisas novas. A hora que ficou pequeno o lugar onde a gente morava, a gente começou a expandir o nosso território na Terra. A Terra ficou pequena, a gente foi para a Lua, a gente já conquistou a Lua, agora a gente quer ir para Marte. E a curiosidade move as pessoas dessa maneira. Mas quando eu era criança, a única fonte de informação, elas eram únicas, lentas e pré-filtradas. Ou eu tinha uma enciclopédia na parede do meu quarto, ou tinha televisão. E a única fonte de informação que chegava pra gente era a hora do jornal. Eu ia na casa do meu avô, tava o jornal na hora do almoço. Os mesmos velhinhos de 700 anos sentados lá, tinha 3 séculos, se somasse as idades de todo mundo lá, sentados passando as informações, pelo viés deles. Chegava à noite, era o Jornal Nacional, meu pai sentado assistindo o Jornal Nacional, era o Sérgio Chapelain e o Cid Moreira, e toda noite era a mesma coisa, e aquela informação. Aí você tinha meia dúzia de jornais, o jornal mais transgressor, eu moro em São Paulo, o jornal mais transgressor era o Notícias Populares, era outro tipo de informação. Mas entendeu? Hoje, quando a gente olha para o tipo de informação que a gente tem hoje disponível, qualquer lugar é lugar de obter informação. Hoje esse stream de informação, ele é constante, ele é dinâmico, ele não tem filtro, qualquer um vira um gerador de notícia. Então você tem desde a CNN até o seu amigo que estava passando na rua e filmou com o celular. Mas tudo depende da gente
querer explorar o mundo. Eu posso andar pela rua, como todo mundo anda pela rua, e eu posso gerar conteúdo andando pela rua. Hoje tem um dos youtubers que eu sigo que eu mais gosto de assistir, a vida, ele só vloga todo dia sobre andar na rua. Ele vai para o lugar, ele viaja, e ele não está necessariamente falando de detalhes de nada, mas ele está lá gerando conteúdo. E a forma como a gente gera conteúdo é incrível, mas o que motiva a gente a fazer essas coisas? Tudo bem, a gente tem tecnologia disponível, a gente tem os recursos para fazer essas coisas que a gente não tinha 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas tem uma coisa que a gente tinha, tem uma coisa que a gente continua tendo, e tem uma coisa que a gente sempre vai ter, espero. Curiosidade. Então, hoje a quantidade de informação é tão grande, vindo de todo lado, que não tem desculpa pra gente não aprender, não tem desculpa pra gente não querer. Aliás, uma frase que eu adoro do Jason Silva é essa daqui. Hoje em dia, se você não tem déficit de atenção, é porque você não está prestando atenção em nada. Então começa a prestar atenção em tudo que está ao seu redor, começa a prestar atenção nas coisas e investiga essas coisas. Começa a se perguntar como isso é feito. E se eu desmontasse isso? Eu lembro até hoje, um dos dias mais felizes da minha infância foi quando meu pai trouxe uma TV preta e branca, velha, me deu e falou, pode desmontar e ver como funciona. Ele não tinha ideia do que ele estava falando, ele podia ter explodido aquele tubo nela. Mas foi um dos dias mais felizes da minha infância, descobrir como uma televisão funcionava, ganhar aqueles laboratóriozinhos de eletrônica, de química, misturar as coisas, ver o que acontecia. Quem nunca misturou todos os refrigerantes para ver que cor dava? Dá sempre a mesma cor. Você entendeu? São essas coisas que a gente não pode perder. Quando a gente era criança, a gente gostava. Quando a gente cresce, a gente fica com medo de experimentar. Eu acho que eu não sei quantas vezes dei curto-circuito na minha casa tentando montar telégrafo, tentando fazer a instalação do som embutida no meu quarto. Uma vez eu derrubei a chave do prédio inteiro. O zelador ligou, o que que você fez, garoto? Só estava sendo curioso, só estava tentando descobrir como as coisas são feitas. Entendeu? Tenho esse slide eu adoro. Esse slide é do meu sobrinho, Joaquim. Ele tem 7 anos. E o Joaquim, ele adora aviões. Se você olhar de perto os desenhos dele, você vai ver que ele entra na internet, ele procura informação sobre a companhia aérea, sobre o avião, ele desenha tudo, ele cataloga, e quando ele sabe que alguém vai viajar, ele fala, qual companhia que você vai? E ele já puxa os desenhos dele, ele fala, o avião é assim, a classe executiva é assim, a classe econômica é assado, tem isso, tem aquilo, o serviço de bordo, ele fala os aeroportos, ele tem esse fascínio. E como que ele aprende? Ele viu na televisão e ele vai na internet, fala, mãe, como faz para procurar isso daqui? E ele está gerando informação, ele está aprendendo coisas que a escola não ensina para ele. Coisas que talvez nem o pai e os tios, ninguém consiga ensinar, mas tem informação, está disponível. E a curiosidade dele move ele para fazer essas coisas. Outro dia ele chegou com informações sobre os presidentes americanos, que meu sogro, que é um baita professor de história, ficou de boca aberta. Falou, uau, como que ele sabe essas coisas? Porque está disponível a informação. É só a curiosidade que faz a gente encontrar ela ou não, faz a gente ficar na nossa zona de conforto. Então hoje a gente tem um conflito. O método de ensino, de aprendizado tradicional, você senta numa sala de aula e fica lá aprendendo, ou você vai absorvendo todo o conteúdo que está disponível na internet e vai aprendendo tudo ao mesmo tempo, um pouco de cada coisa ao mesmo tempo. Mas a gente não pode se enganar, você escolher o método não importa qual método de ensino que você escolha, você tem que ter uma coisa em mente. Você vai estudar mais do que todo mundo. Porque essa é a coisa que move essa era que a gente está. A gente precisa estudar sempre. E não é simplesmente achar que eu estou sentado numa sala de aula e estou aprendendo. Não, a sala de aula é o primeiro passo para aprender. E descobrir coisas que ativam a nossa curiosidade, faz a gente levantar da cadeira, sair da sala de aula, da frente do computador, da frente do telefone, onde quer que seja que esteja aprendendo, e descobrir coisas e colocar aquilo em prática. A curiosidade é que faz isso com a gente. A gente precisa encontrar essas coisas que motivam a gente, que ativam a nossa curiosidade. Então, lá no escritório, por exemplo, na empresa, a gente faz ativações interativas em lojas e tudo. Mas a gente resolveu um dia hackear a nossa cafeteira. A cafeteira expressa. Ela quebrou, a gente falou, pô, não ia ser legal se a gente pudesse acionar a cafeteira pela internet? E hoje, se você baixar depois o slide, você vai olhar lá, acesso a endereços, pode ir pelo seu telefone mesmo, não é aplicativo, é via web. Você controla a minha cafeteira lá no meu escritório. E a gente fez de brincadeira, mas no final das contas, esse projeto, tudo que a gente aprendeu, acabou virando um piloto para uma das maiores empresas do mundo. Um piloto de automação para bebida. Então, nunca a curiosidade
ela vai te deixar sem fruto. A curiosidade, ela não é só gratuita, e no mínimo você vai se divertir muito no processo de descobrir coisas novas. O próximo princípio que rege a gente no trabalho, que rege a nossa empresa, e acabou virando uma cultura nossa, é mudar sempre. Então, mudança, alguém falou recentemente, mudança é a maior certeza que a gente tem, ou a única certeza que a gente tem. Mas uma coisa importante, a gente não pode confundir mudar sempre com deixar as coisas inacabadas, com não terminar coisas. Esse é um erro, esse é um mal. Não terminar uma coisa, começar e não terminar, é o pior mal que você pode fazer para você mesmo. E hoje é muito comum, porque a gente tem uma pressão, a gente está falando de ensino. Você tem uma pressão na gurizada de 17, 18 anos para saber o que vai fazer para o resto da vida. Ao invés de deixar de experimentar e descobrir, e a hora que encontrar, faz a faculdade, ou não faz a faculdade, ou trabalho, seja o que for, a gente tem essa pressão, e aí o que acontece? Começa um curso, começa arquitetura, eu não gostei de arquitetura, agora eu vou fazer enfermagem, não gostei de enfermagem, começa e termina, começa e termina. A menos que seja alguma coisa que você precisa de um diploma para praticar aquilo, vai praticar primeiro. O diploma vai vir consequentemente. Não, mas o começar e não terminar é um mal muito grande. E hoje, porque a gente tem muita informação, tem muita coisa, a grama do vizinho parece estar cada vez mais verde. Mas o lance é aprender a regar o nosso jardim. Entendeu? Fazer a gente, as coisas que interessam pra gente, as coisas que movem a gente, as coisas que são boas pra mim, elas têm que ser interessantes. E outras pessoas vão ser atraídas por ela, mas eu tenho que me realizar naquilo que eu estou fazendo. E a hora que eu acabo aquilo, eu movo para a próxima coisa. Então, nunca deixe um projeto inacabado para trás, porque uma hora isso vai cair em cima de você. No livro Originals, esse está na minha lista, ainda não li, um amigo que postou e eu já me encantei, viu uma palestra do Adam Grant no South by Southwest, falou, os inconformados é que mudam o mundo. E aí, esse livro ele começa falando, mudança é a única certeza. Na hora que eu olhei isso, eu falei, uau, é exatamente assim que eu vivo todo dia. No meio do caminho, eu vou falar um pouco mais para frente, na minha própria empresa, a gente para alcançar um objetivo, teve que mudar várias vezes, deixar coisas pelo caminho. E não tem problema. A única coisa, lembra, você começa e você termina. E aí se você quiser deixar lá para trás, você deixa, não tem problema nenhum. Mas é importante ter essa cabeça de que o mundo, a gente não pode mais ser a mesma coisa por 30 anos. É assim que as pessoas ficam desatualizadas, é assim que as pessoas ficam velhas. Eu fico arrepiado quando eu vejo amigos da minha idade falando, eu sou avesso à tecnologia, não gosto, eu sou a moda antiga. Não existe espaço para ser mais a moda antiga. A gente tem que mudar sempre. A gente tem a capacidade e a possibilidade de aprender. O nosso cérebro é uma coisa incrível, além de preencher lacunas, a gente, com rapidez, a gente aprende muito rápido, a gente se adapta muito rápido. Porque você tem gente, a minha mãe tem quase 70 anos e ela faz tudo pela internet, ela compra tudo pela internet. Então não faz sentido para mim alguém de 30, alguém de 40, que é a minha idade, olhar e não querer 43. E achar que a tecnologia não é feita para ele. A tecnologia é o meio pelo qual eu posso aguçar minha curiosidade, eu posso explorar mundos novos, e eu posso mudar. Eu vou de um lugar para o outro. Agora eu quero fazer vídeo. Eu tenho todo equipamento de vídeo disponível, muito mais barato do que era 30 anos atrás. Cansei de fazer vídeo, agora eu quero fazer música. Você pode fazer música. Aliás, você pode fazer música hoje sem nem ser músico. As possibilidades são infinitas. A gente só não pode ficar na mesma coisa a vida inteira. Dentro do trabalho, é possível mudar? É possível mudar. É possível fazer mudanças bruscas de carreira? É possível fazer. A única coisa que é importante frisar, tudo que você fizer, você tem que fazer com paixão. Você tem que fazer não por um interesse financeiro no final. Você tem que fazer porque é aquilo que move você, aquilo que despertou a sua curiosidade e está te tirando do ponto A e levando para o ponto Z, passando por todos os outros se for preciso. Mas é importante ter isso em mente. Um case que eu adoro comentar é o do Evernote. O Evernote não tem porquê... É um aplicativo de notas, de fazer anotações. Eu vi uma palestra do CEO uns anos atrás e foi daqueles mind-blowing moments. Assim, o cara estava tirando toda a verba do marketing e colocando em desenvolvimento. Ele estava mudando uma coisa que ele chamou de chantagem com o usuário, aquela coisa de você deixa o usuário um mês usar todas as possibilidades do aplicativo e depois você corta tudo e fala para ele, agora você tem que pagar para usar. Tipo um sequestro. Ele falou, não, ele foi um dos criadores do freemium.
Deixa a coisa livre, muita coisa boa, de graça, indeterminadamente, para sempre. Você acessa, você vai poder usar. Você quer outras funcionalidades? Você paga. Justo. E aí ele pegou todo o dinheiro do marketing, sei lá quantos milhões de dólares, e investiu em desenvolvimento. E olha a frase dele: eu sou um profissional de marketing. Foi assustador e encantador ao mesmo tempo, inspirador. Ele falou: se eu fizer um produto bom, as pessoas vão me encontrar, elas vão consumir o meu produto, elas vão comprar o meu produto. E é a mais pura verdade. Que as pessoas, elas são movidas por curiosidade. Eu quero saber o que tem de novo, eu quero saber se isso vai me ajudar ou não vai me ajudar. E aí, outra coisa, ele não tem medo de deixar no meio do caminho versões inteiras. Ah, chega de fazer um aplicativo híbrido, eu quero fazer um aplicativo nativo para cada plataforma. Uma hora ele disse que tinham mais de 25 aplicativos nativos rodando, versões diferentes de Android, versões diferentes de iOS, tudo em nome da inovação, tudo em nome do bem-estar do usuário final. Então, incrível essa história. Outra, conhecida de todo mundo, da Amazon. Na Amazon, que é a The Everything Store, um dia, também para criar um modelo novo, eles criaram um varejo eletrônico, de certa forma. Enfrentaram anos de prejuízo, inclusive todo o mercado de especialistas, mercado financeiros indo contra, eles falando que isso não vai dar certo, gigantes do mercado do varejo combatendo. E eles foram tendo ideias, o Jeff Bezos, que hoje tem inclusive uma empresa de foguete, que vai levar a gente para passear no espaço, insistia em coisas que às vezes pareciam loucuras, como, por exemplo, o envio em 2 dias. E na cabeça dele, ele falava para os gestores dele, falou: o cliente vai pagar mais por ter um serviço para receber em 2 dias. E todo mundo achava loucura. Mas hoje isso virou um padrão, isso virou um modelo de negócio copiado por outras empresas. E não só a assinatura, o Amazon Prime virou uma parte importante do negócio da Amazon, como mudou o mercado, teve que causar mudanças dentro da companhia, mas hoje acabou virando um concorrente da Netflix, que é o nosso próximo slide. Um outro gigante que também uma hora teve que tomar uma decisão, mudar do serviço de locação de DVD para o que parecia ser o futuro, está se provando ser, que é o streaming de vídeo. Em qualquer lugar onde você está, você assiste a sua série favorita, você assiste o seu filme favorito. Eles tiveram que deixar de lado uma parte do negócio deles, eles tiveram que mudar para investir numa coisa. E aí é um lugar onde eu me identifico. Quando eu comecei a minha empresa, meu sócio e eu, a gente tinha um objetivo. A gente queria chegar nesse lugar onde a gente está muito próximo hoje. Mas eu tive que começar como uma agência digital, que era a possibilidade que eu tinha. Sem dinheiro, sem herança da avó, a gente brinca. Começando uma coisa nova, mas uma coisa com paixão. E essas coisas, esses 3 princípios que eu estou falando para vocês, sempre nortearam a gente. A curiosidade acima de tudo. A gente hackear coisas, descobrir como elas funcionam, mudar. A hora que a gente estava indo bem, fazendo redes sociais, a gente falou: agora é hora de mudar para a próxima coisa. Não dá para continuar, senão isso vai impedir a gente de alcançar o nosso objetivo principal. A gente deixou redes sociais para trás, mas acumulou esse aprendizado. Hoje a gente retomou redes sociais de uma outra forma, gerando conteúdos que estão sendo sucesso, fazendo campanhas de muito sucesso para os clientes. Mas a gente, em um dado momento, teve que deixar isso para trás. Operar a mídia online, a gente teve que parar isso, largar de lado. Era uma coisa lucrativa, mas é uma coisa que impedia a gente de alcançar o nosso objetivo. E sem medo a gente deixou para trás. Sem medo, entre aspas, às vezes deu medo, deu frio na barriga. Mas isso faz parte das mudanças, isso faz parte de inovar. Inovação traz risco, inovação traz medo, traz frio na barriga, mas traz muita satisfação também. Então é importante a gente saber que é preciso mudar, calcular o risco, mas não se deixar vencer pelo medo de arriscar. E todas as vezes que a gente tomou essas grandes decisões na empresa, a gente cresceu no ano seguinte. A gente nunca voltou para trás, a gente sempre cresceu. E é assim que o mundo move. Se você olhar todos os livros de empreendedorismo que eu já li na vida, todos têm uma coisa em comum: arrisca, arrisca, arrisca. A segunda coisa é trabalho mais que todo mundo. Então, 2 amigos criaram esse portal, o Unplanned, e a gente imediatamente se identificou com ele. E tem tudo a ver, porque tem tudo a ver com a forma como a gente opera. Unplanned é uma metodologia de desplanejar, é planejar enquanto faz e fazer enquanto planeja.
Ou seja, você vai fazendo, vai desconstruindo, vai construindo, vai planejando, tudo ao mesmo tempo. Não dá mais para ser aquela coisa, vamos planejar, vamos desenhar. Muita gente falhou na vida, gastou fortunas e não teve sucesso porque tinha uma coisa perfeita em mente, fez pesquisas que comprovavam que aquilo era a coisa perfeita e na hora que foi para a rua não deu certo. E talvez, se você é ligado à tecnologia, você já ouviu falar em Lean Startup, em metodologia ágil. Essas coisas foram criadas justamente para a gente conseguir fazer planejando. Você faz rápido, põe um protótipo rápido na rua, aprende o que deu certo, melhora o que deu errado, joga fora. A gente não pode ter mais a cabeça, hoje a gente tem as ferramentas para conseguir mapear isso e aprender e mudar e melhorar. Então a gente não pode mais ter aquela cabeça de eu sei o que é bom, eu sei o que é perfeito, eu sei o que é ideal. Isso só te leva para baixo, isso afunda empresas hoje. É o contrário, e não adianta perguntar para as pessoas. É outra coisa famosa, outra frase famosa do Steve Jobs, né? Não pergunta para o cliente o que ele quer, ele não sabe o que ele quer. Ele sabe, ele só não sabe falar o que ele quer. Então a gente tem outras maneiras de ouvir o que o cliente quer. O Instagram, por exemplo, nasceu um aplicativo cheio de coisas. E a hora que eles olharam, começaram a medir os acessos, a única coisa que as pessoas usavam mesmo era um featurezinho pequenininho de foto com filtrinho. Eles falaram, pô, vamos jogar tudo fora e vamos investir nisso. O resto, a história vocês já conhecem. Então, mudar dá medo, mas não mudar deveria dar mais medo ainda. E aí a gente vai para a nossa próxima e última etapa, que é a última parte, que é tirar as ideias do papel. Tirar as ideias, eu tinha meia hora para falar, acho que eu vou falar bem em muito menos tempo, porque eu falo muito rápido. Mas tirar as ideias do papel é tão importante quanto ser curioso e quanto não ter medo. Ou mudar sempre, desculpa. Entendeu? Sem tirar as ideias do papel, você não tem como provar os outros dois. Porque a gente pode ser curioso o suficiente, mas o que adiantaria o Joaquim ser tão curioso e tentar acumular tudo aquilo na cabeça dele? Ele já teria esquecido. Mas o ser curioso e catalogar todas aquelas coisas, fazer o arquivo dele de informações sobre avião, faz com que as outras pessoas saibam que ele é curioso, faz com que as outras pessoas saibam tudo que ele conheçam e aprendam com o conhecimento dele. Não. E não só isso, essa é uma parte da história. Ele adora desastres aéreos e, como eu já falei, os presidentes americanos. E aí a gente vai mudando. Provavelmente daqui a pouco ele vai ter uma outra paixão, uma outra coisa. E ele vai mudar. E a gente olha para as crianças, a gente tem que se inspirar com as crianças. E não cercear a criatividade das crianças ou a curiosidade das crianças. A gente precisa ser mais como elas. Não. Mas tirar a ideia do papel dá trabalho. Um livro que me ajudou muito foi esse Making Ideas Happen. E no meio de todo o livro, é um compilado de um monte de gente muito eficiente, criativa e que produz muita coisa, muito produtiva, profilática, deve ser a palavra, que inspira a gente a fazer coisas, a tirar ideias do papel. E no meio de tudo tinha um exemplo. Imagina uma pessoa que em criatividade ele é 100, mas ele não consegue se organizar ou ter um processo para colocar essas ideias em prática. 100 vezes 0 é 0. Você imagina alguém que é mais ou menos criativo, ele é 50 na nota dele de criatividade, mas uma vez por ano ele consegue executar um projeto. Qual que é maior, 100 vezes 0 ou 50 vezes 1? Quando eu li isso, eu falei, uau, porque eu sempre fui assim. Eu gosto de ter ideias, para mim ter ideias é uma coisa fácil, mas executar as ideias é outra coisa. Porque executar a ideia dá trabalho. Executar a ideia é igual pôr um filho no mundo. Algumas ideias, tudo bem, elas nascem, você viu lá, pronto, elas estão executadas, você não precisa mais cuidar delas. Outras precisam de cuidado, precisam ser nutridas, precisam crescer. Mas se a gente não coloca as ideias na rua, a gente não sabe o resultado delas. Quando você põe uma ideia na rua, primeiro, ela não é mais sua. A ideia pode ser de todo mundo vai olhar e falar, gostei, não gostei, isso podia ser melhor, isso podia ser pior. É só olhar reviews de aplicativo na App Store. Você acha que fez a coisa perfeita e está todo mundo falando mal. Você acha que fez uma coisa mais ou menos, está todo mundo falando bem. A gente não tem ideia, até que a ideia vá para a rua, a gente não tem noção, melhor dizendo, de como vai ser o resultado daquilo. Então é importantíssimo colocar ideias na rua, testar, tentar. Eu comecei a fazer toy art, porque eu adoro brinquedo, adoro desenhar, mas eu morria de vontade e não sabia como. Até o dia que um amigo trouxe um em branco e falou, você pode fazer isso daqui para eu dar de presente? Eu não tinha como falar não, sou péssimo em falar não, me senti encorajado pela atitude dele
peguei aquele boneco e desenhei, mandei de presente. O amigo dele, que é um skatista famoso, gostou tanto. Na semana seguinte ele me trouxe outro para fazer para um piloto de Fórmula 1. Aquilo me inspirou a começar a fazer para mim também. E a hora que eu vi, eu estava participando de uma exposição internacional de toy art. Não é meu trabalho, não é minha profissão, mas eu fico feliz de ter sido curioso o suficiente, de ter explorado uma coisa nova, saído da minha zona de conforto, entendeu? Eu sempre desenho no papel, mas mudar e desenhar numa coisa tridimensional era novo. E a gente sempre colhe bons frutos com isso. E é importante, agora eu estou numa nova fase, explorando coisas novas. Outra coisa importante ter em mente, que tirar ideias do papel dá trabalho. E é isso que esse provérbio está dizendo. Se a gente não quiser fazer nada, não tirar ideias do papel, tudo bem, não tem problema nenhum. Você pode ter um monte de PPTs acumulados, um monte de books legais de ideias que você teve. E ser satisfeito com isso. Mas a verdade é que quando você tira elas do papel, como eu venho falando, as pessoas vão te reconhecer pela sua capacidade de inovar. Apresentar ideias no papel não prova para ninguém capacidade de inovar. Mostra que você pode ter boas ideias, mas conseguir executar essas ideias é o que prova que você é um inovador. É o que prova que você consegue inovar. E hoje não há por que não fazer as coisas. Não tem motivo para não fazer as coisas. A gente, por exemplo, um dia resolveu hackear o elevador do prédio onde a gente ficava. E deu trabalho hackear o elevador? Claro que deu. A gente queria que o elevador, a gente queria mandar um e-mail para o elevador, como vocês estão vendo aí, com o assunto venha, para ele vir. E aí no meio do processo a gente falou, pô, e quando ele chegar? O elevador mandava um e-mail de volta falando, cheguei. E isso deu trabalho pra caramba. Eu participei pouco desse projeto, mas meu sócio, a equipe, ficavam até tarde, tinha que esperar todo mundo ir embora, porque você imagina que o síndico, o zelador não ficar feliz de saber que alguém está hackeando o elevador. Mas a hora que finalmente foi pra rua, foi um baita sucesso. Todos os blogs de tecnologia, todos os nerds de plantão louvando, a gente falando, agradecendo, tinha gente também xingando, lógico, haters gonna hate, mas a comunidade abraçou esse projeto, acabou sendo capa de um portal na internet, um monte de views no nosso projeto, o site com o projeto está no ar até hoje, você pode acessar lá depois para ver, a gente mudou, já está indo para o terceiro endereço, crescendo, como eu falei, mas essas coisas fizeram parte da nossa história. Deu trabalho fazer? Deu trabalho fazer. Mas todas as vezes que a gente fez essas coisas, as pessoas olharam e falaram, uau, vocês realmente pensam fora da caixinha, uau, vocês realmente inovam. Eu vou chamar, Ale, vem conversar comigo, as suas ideias são diferentes. Por quê? Porque a gente é sempre movido pela curiosidade. Quando sai uma coisa nova, a gente já está imediatamente investigando como que isso é feito. Compra um, desmonta, vê como que faz, tenta fazer um internamente. Tá pronto, qual é a próxima coisa? Muda, vai mudando. A gente hackeou o elevador, a gente hackeou a cafeteira. A gente tem medo de mudar, não pode ter medo de mudar. Não pode ter medo de experimentar coisas novas. Não importa se dá trabalho, não importa se vai ficar até mais tarde. Não tem problema, você vai virar à noite fazendo. A satisfação no final é muito grande por essas coisas. Então, por exemplo, o lab. Hoje é uma palavra que todo mundo usa. Empresa, agência, todo mundo quer ter um lab. A verdade é que o lab devia ser uma coisa obrigatória em escola, em casa, em empresa, mas não só para dizer que tem. Hoje a impressora 3D é tão barata quanto um computador. Não faz sentido, não tem por que as pessoas não terem mais. Ah, tudo bem, que sua cara não é uma prioridade, é verdade, mas tenta encaixar no orçamento. Eu vi os olhinhos do meu filho a primeira vez que ele imprimiu um brinquedo na impressora 3D. E a gente, honestamente, no escritório, a impressora não para o dia inteiro imprimindo coisa, prototipando. Mas isso é uma parte da história. O laboratório é um lugar que devia ser obrigatório, mas não só isso. É um lugar onde aprender, se divertindo e errar deveriam ser obrigatórios. A gente precisa ter isso em mente. Para inovar, precisa errar muito. E quanto mais a gente erra, mais a gente aprende a acertar. E se você olhar no esporte, de Neymar a Michael Jordan, eles falam a mesma coisa. Todo mundo olha o que eu acertei, mas eu só acertei tão bem porque eu não tinha medo de errar. E quando você olha os erros, tem um meme do Neymar rolando esses dias, né? Caindo, tropeçando e caindo sentado na bola. Mas a gente nunca vê essa parte dele. Mas ele só é genial porque ele comete esses erros. Ele não tem medo de errar. E a gente não pode ter medo de errar também. E o lab é o lugar para errar. O lab é o lugar para queimar a coisa. O lab é o lugar para as coisas darem errado. E cada vez que der errado, você aprende com aquele erro e anda para frente. E a gente tem que estimular isso nas crianças. Mas quando a gente cresce, a gente não pode deixar de ser criança e ter medo de errar. A gente precisa experimentar mais. E honestamente, a gente acha que alguma coisa não dá para fazer hoje, dá um Google em Elon Musk.
Esse cara que veio da África do Sul e hoje tem uma empresa de foguete, de carro elétrico e é o maior fornecedor acho que, de telhado de célula fotovoltaica nos Estados Unidos. Não é impossível, tudo é possível hoje. Precisa de muito dinheiro? Ah, precisa, algumas coisas precisam. Fazer foguete precisa. Mas se você ler a história, a NASA fazia um foguete por 500 milhões. E ele não tinha todo esse dinheiro para fazer um foguete para ir para o espaço. O foguete dele tinha que custar 50 milhões. E tem uma história que ele chegou para um engenheiro e falou, essa peça tem que custar 5 mil dólares. E o cara vinha de um mega fabricante de motores para avião. E ele falou, na companhia de onde eu venho, eu ia ter no mínimo alguns milhões para investigar isso. E a peça ia custar centenas de milhares de dólares. Ele falou, é impossível. E não só isso, mas ele deu 5 semanas para o cara desenvolver a peça. E sabe quanto custou a peça no final? Hoje, para a SpaceX, custa 3.500 dólares. E um foguete da SpaceX custa 50 milhões de dólares. O da NASA custava 500 milhões. O dele custa 50. O da NASA ia para o espaço e não voltava mais. O dele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, nada é impossível hoje. Então, se você olhar na proporção, você quer fazer um negócio, você está vendo as pessoas fazerem com 1 milhão, dá para fazer com 10 mil. Você está olhando alguém fazer com 10 mil, dá para fazer com 1.000. Dá para fazer com 100, dá para fazer com 500. Tudo dá para fazer. É só ser curioso. É só não ter medo de experimentar coisas novas. E não ter medo de tirar as ideias do papel. Então, lembra de uma coisa sempre. Ideia boa é ideia na rua. Então, hoje, o tema, se eu não me engano, vou falar conferência, mas um tema geral aqui é exponencializar-se. Porque o crescimento exponencial é o que mais se fala hoje. Em organizações exponenciais que estão olhando em como criar coisas em abundância. A primeira maneira de fazer uma coisa, de criar uma coisa em abundância é experimentar. A gente tem que tentar tirar ideias do papel. É o único jeito de lançar para a comunidade, por exemplo, e ter de volta inputs e ter de volta upgrades da ideia. E é assim que a coisa começa a crescer. É exponencial porque eu tenho informação vindo de todos os lados, então não faz mais sentido eu não ser curioso. Não faz mais sentido eu ficar sentado na frente da TV esperando às 8 horas da noite para receber informação. Posso receber informação a qualquer momento, no relógio, no telefone, no fone de ouvido, na rua, em todo lugar tem informação acontecendo. Então não tem por que a gente viver na mesmice, não tem por que as empresas não serem inovadoras, não tem por que as pessoas não serem inovadoras nas suas vidas mesmo. Dentro de casa, na relação com a família. E tudo isso se transporta para o nosso ambiente profissional. E hoje as pessoas que mais se destacam, que mais vão se destacar, é só você ler em todo lugar. São as que conseguem empreender dentro da sua carreira. Talvez nem todo mundo tenha o estômago para ter espírito empreendedor, para ter o seu próprio negócio, eu quero dizer. Mas você empreender na empresa onde você trabalha é fundamental. E como que você faz isso? Seja curioso. Não tenha medo de mudar de área dentro da empresa. Fazer, às vezes, um movimento lateral é tão importante quanto um movimento vertical, né? Você subir. Às vezes a gente só quer subir a escada. Não, às vezes andar para um lado é tão importante quanto isso. Aprender coisas novas forma a base do nosso conhecimento. E quando você coloca aquilo em prática, a gente consegue evoluir, a gente cresce como ser humano. Então, resumindo tudo, a gente falou, stay curious, mude sempre, tire as ideias do papel. Esses 3 princípios me regem como pessoa, esses 3 princípios regem a minha empresa. Esses 3 princípios, se você começar a olhar em volta, são a base de todo mundo que está fazendo diferença no mundo hoje. Numa escala pequena, numa escala global. Seja curioso, mude sempre, tire as ideias do papel. E se eu puder dar um conselho final para terminar, esquece a metade vazia do copo. Não se preocupa com ela. Seja otimista. Olha para tudo que é possível fazer hoje e tenta fazer. É assim que nasce a inovação. A inovação não nasce e ficar sentado com medo de experimentar. A inovação nasce sendo otimista, olhando, falando, dá para fazer, eu vou tentar fazer e eu vou conseguir fazer. Obrigado.